Talvez você já tenha escutado dos problemas de diabetes que algumas pessoas têm, ou de algumas paradinhas de testosterona que alguns marombas usam. Mas você sabe como realmente os hormônios do nosso corpo funcionam? Então, olá! Meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar os hormônios. Então, para começar, a insulina é produzida no pâncreas, mais especificamente nas células beta, nas ilhotas de Langerhans, que são pequenas regiões especializadas espalhadas por essa glândula. E a principal função da insulina é regular o nível de glicose no nosso sangue, agindo como se fosse uma espécie de chave que permite a entrada da glicose nas nossas células para que possa ser usada como fonte de energia ou como gordura sendo armazenada. E se caso não tivéssemos a insulina, a glicose iria se acumular no nosso sangue, o que faria a gente ter uma série de problemas de saúde. E alguns exemplos de doenças associadas a este hormônio está a diabetes do tipo 1, em que o sistema imunológico ataca as células beta, levando a uma falta de insulina no corpo, em que pessoas normalmente que têm essa condição precisam de injeções de insulina para conseguir sobreviver. Já a diabetes do tipo 2, o corpo não reage da maneira correta à insulina, resultando em níveis muito altos de glicose no sangue. E isso frequentemente é associado ao sedentarismo e a obesidade. E a insulina, que é um hormônio peptídico, é liberada no seu sangue logo depois de uma grande refeição rica em carboidratos. Porque afinal, glicose é carboidrato. E por curiosidade, antes da descoberta da insulina em 1921, o diagnóstico de diabetes era praticamente uma sentença de morte. Mas com a introdução da insulina como tratamento, os pacientes tiveram possibilidade de viver uma vida quase que normal. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é encontrada nas glândulas suprarrenais, localizadas logo acima dos rins, por isso suprarrenais. A adrenalina é o hormônio que é liberado em situações tipo de emergência, de luta ou fuga, em que o seu corpo precisa agir de uma maneira mais rápida e eficiente. Por isso que com a liberação desse hormônio ocorre a dilatação das suas vias aéreas, o sangue é circulado mais rapidamente e a sua frequência cardíaca é aumentada. Assim, distribuindo mais sangue para os músculos. Em outras palavras, ou de forma básica, é tipo aquele frio na barriga que você sente em uma situação de perigo ou excitação. E um exemplo de doença associada é a feocromocitoma, que é um tumor raro nas glândulas suprarrenais que pode causar produção excessiva de adrenalina, levando a picos perigosos de pressão arterial. Não podemos esquecer também que a adrenalina ela age muito rapidamente, afinal, em situações de perigo você precisa agir de maneira rápida, tendo efeito em questão de segundos, tanto que ela até é usada em medicamentos de emergência, como em relações alérgicas graves. E uma curiosidade muito interessante é que em esportes radicais ou em alguns acidentes, o corpo pode liberar tanta adrenalina que pode fazer coisas extraordinárias de força ou resistência, o que é uma coisa bem incrível. A tiroxina, ou o hormônio T4, é produzida pela glândula tireoide, que fica na parte da frente do pescoço, logo abaixo do famoso pomo de Adão. A tiroxina regula o metabolismo do corpo, influenciando como as células usam ou gastam energia. Ela controla a velocidade de absorção, controla a velocidade em que o corpo queima caloria, assim afetando o peso corporal, a temperatura e até mesmo os níveis de energia e humor. E um exemplo de doença relacionada a esse hormônio é o hipotiroidismo, que ocorre quando a tireoide não produz tiroxina suficiente, podendo resultar em cansaço, depressão, ganho de peso e sensibilidade ao frio. E uma característica desse hormônio é que a tiroxina contém iodo, que é um mineral essencial para a produção desse hormônio. É por isso que a deficiência de iodo na dieta pode resultar no bócio, que é um inchaço na tireoide. E por curiosidade, a tiroxina é tão essencial para o desenvolvimento que muitos países testam todos os recém-nascidos para garantir que a tireoide esteja funcionando corretamente. O estrogênio é principalmente produzido nos ovários das mulheres, mas também é produzido em pequenas quantidades nas glândulas suprarrenais e nos testículos dos homens. Este hormônio é fundamental para o desenvolvimento das características sexuais femininas e para a regulação do ciclo menstrual. E também desempenha um papel muito importante na saúde óssea e cardiovascular. Inclusive, durante a puberdade, o estrogênio promove o desenvolvimento dos peitos e a distribuição da gordura corporal nas mulheres. E um exemplo de doença associada a esse hormônio é a osteoporose, em que, após a menopausa, os níveis de estrogênio caem, levando a uma certa perda de densidade óssea. E uma característica é que o estrogênio também tem um certo impacto no humor e na função cerebral, influenciando a memória
e a cognição. E uma curiosidade muito interessante é que, além do papel deste hormônio no sistema reprodutivo, o estrogênio também ajuda a proteger o coração e ajuda a explicar do porquê as mulheres tendem a ter um menor risco de doenças cardíacas antes da menopausa. A testosterona é produzida nos testículos dos homens e, em pequenas quantidades, nos ovários das mulheres e também nas glândulas suprarrenais de ambos os sexos. E esse hormônio é essencial para o desenvolvimento das características sexuais masculinas, como o crescimento de pelos faciais e corporais, a voz mais grave e o aumento de massa muscular, que é uma coisa bem útil, né? E claro, também influencia o sistema reprodutivo, ajudando o homem a uma futura reprodução. E um exemplo de doença associada é a síndrome dos ovários policísticos, ou SOP, em que mulheres têm níveis elevados de testosterona, podendo causar irregularidades menstruais, acne e infertilidade. Não podemos esquecer também que a testosterona está ligada ao comportamento, como agressividade, competitividade, e é fundamental para a manutenção da densidade óssea e da força muscular também. E por curiosidade, mesmo que a maior parte da testosterona seja produzida em homens, as mulheres também têm um pouco de testosterona, desempenhando um papel importante na libido e na sensação de bem-estar. Olá, só passando um pouquinho para avisar que eu esqueci de falar uma curiosidade muito legal. Tem várias mulheres e homens também que falam sobre o uso de anabolizantes ou de testosterona para tipo esportes ou para o fisiculturismo. Só que muitas pessoas esquecem de falar é que quando o uso de testosterona é usado de maneira inadequada ou observada por um médico profissional, a chance de ter problemas bem feios é alta. Então, se você tem alguma dúvida sobre usar hormônios ou não, consulte um médico profissional. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e é liberado em resposta a situações de estresse e ao baixo nível de glicose no sangue. Conhecido como o hormônio do estresse, o cortisol ajuda a controlar o uso de açúcares, gorduras e proteínas pelo corpo. Ajuda a regular o metabolismo, ajuda a reduzir a inflamação e ajuda a controlar o ciclo sono-vigília. E a síndrome de Cushing é uma condição que é o excesso de cortisol no corpo, levando a sintomas como ganho de peso, hipertensão e alterações de humor. E também tem a insuficiência adrenal, que é quando o corpo não produz cortisol o suficiente, resultando em fadiga crônica, perda de peso e hipotensão. E não podemos esquecer que o cortisol ajuda no nosso ritmo circadiano, ajudando a gente a manter mais acordado durante o dia. E à noite, caindo, para que a gente não tenha estresse quando for dormir. E por curiosidade, mesmo que o cortisol seja essencial para a sobrevivência em situações a curto prazo, como resposta ao estresse, o excesso de cortisol pode causar problemas como ansiedade crônica e depressão. O hormônio de crescimento, ou também conhecido como GH, é produzido pela glândula pituitária, que é uma pequena glândula localizada na base do cérebro. Este hormônio é responsável pelo crescimento e desenvolvimento durante a infância e a adolescência, além de regular a composição corporal, o crescimento muscular e o metabolismo. E um exemplo de doença associada, mesmo que tenha um nome que pareça ser legal, na verdade não é uma coisa tão legal assim, que é o gigantismo, que ocorre quando há o excesso de produção do hormônio GH na infância, que resulta num crescimento fora do normal e extremamente acelerado. E também tem o nanismo, que resulta da deficiência do GH, levando a uma estatura significativamente baixa. E uma característica é que o GH também ajuda na recuperação e na reparação de tecidos, especialmente no sono, que é quando ele atinge o seu pico. E por curiosidade, a produção de GH tende a diminuir conforme a pessoa vai crescendo. E alguns estudos sugerem que manter uma quantidade de GH saudável pode ajudar na longevidade. A melatonina é produzida pela glândula pineal, que é encontrada no centro do cérebro, perto do hipotálamo. E a produção de melatonina é influenciada conforme a quantidade de luz que a pessoa recebe, sendo produzida em maiores quantidades durante a noite, principalmente no escuro. A melatonina é conhecida como o hormônio do sono, que ajuda a informar o corpo, dizendo como se fosse para ele a hora de dormir, ajudando a promover um sono reparador e profundo. Além disso, melatonina tem propriedades antioxidantes e pode proteger as células dos danos causados pelos radicais livres. E alguns exemplos de doenças associadas são os distúrbios de sono, em que com os níveis baixos de melatonina a pessoa pode ter insônia ou outros problemas também relacionados ao sono. E uma doença até interessante é o jet lag, em que acontece com pessoas que viajam muito entre
fusos horários diferentes, em que frequentemente sofrem de desequilíbrio na produção de melatonina, o que afeta a capacidade da pessoa de dormir nos horários adequados. E a produção de melatonina tende a diminuir com a idade, por isso que alguns idosos têm mais dificuldade de dormir. E também tem algumas pessoas que usam suplementos de melatonina para auxiliar a pessoa a ter sono, especialmente para combater o jet lag. E por curiosidade, a exposição à luz azul, como a de telas de smartphones e computadores, pode inibir a produção de melatonina e dificultar o sono. Por isso que vários médicos recomendam evitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir. Mas também não podemos esquecer que há vários hormônios no nosso corpo. E se você gostou desse vídeo e quer que eu continue, por favor, comente e deixe seu like. E lembrando que se você está com algo fora do normal ou alguma coisa estranha, consulte um médico profissional. E se esse vídeo ter 3.000 likes, eu faço a parte 2. Ou se quiserem ouvir sobre as doenças de hormônios, por favor, deixe nos comentários. E, agora que eu te expliquei sobre esses hormônios, tem uma meta também de, até o final do ano, alcançar 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!